turma de pedagogia. Gostaria de estar falando com vocês presencialmente, mas o momento não nos permite, devido à pandemia, mas a gente vai tentar, dentro desses slides, fazer um resumo bem sucinto, mas dentro das condições de vocês terem um entendimento da nossa disciplina. Aqui quem está falando com vocês é o professor José da Luz, formado em Filosofia, complementação em História Geral e do Brasil, e com especialização em Pedagogia Escolar. Então, desejo boa sorte para vocês nessa atividade que hoje se inicia. E hoje nós vamos estar explanando para vocês a disciplina chamada de Filosofia da Educação, que é exatamente o que está aqui para vocês. Então, nós vamos fazer uma explanação, nesse primeiro momento, sobre a origem da filosofia. Quando surgiu, onde surgiu e por que surgiu. Em primeiro lugar, vamos dizer quando. Mais ou menos no século VI a.C., alguns pensadores da Grécia resolveram ou acharam um caminho muito importante para indagar sobre a questão da própria presença do homem, da humanidade aqui no mundo, no planeta Terra. E aí nós temos os chamados pré-socráticos, ou seja, aqueles pensadores que não tinham muita bagagem, mas tinham uma experiência de vida, não deixaram muita coisa escrita, mas deixaram alguns fragmentos que são importantes para a nossa formação, né? Porque nós temos uma cultura herdada da Grécia e de Roma, né? Mas do ponto de vista filosófico, é exatamente a Grécia, a civilização grega, que vai nos dar esse legado cultural muito importante para a humanidade. Então, vamos lá. Então, disse para vocês que a filosofia surge exatamente com os pré-socráticos. E por que pré-socráticos? Porque, na verdade, eles vieram antes de Sócrates. Por isso se chama de pré-socráticos. E os pós-socráticos são aqueles que vieram depois de Sócrates. Então, nós podemos já de antemão falar para vocês que Sócrates é o marco divisor da filosofia grega, da filosofia antiga. É ele que vai nos dar todo embasamento para a gente seguir posteriormente nas gerações que vieram depois. Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas palavras-chave que é um embasamento exatamente daquilo que nós vamos expor nesse momento. Filosofia. Filosofia vem de dois termos gregos que quer dizer o seguinte, resumindo para vocês. Philos significa amigos. Sofia significa saber. Então, a filosofia surge então exatamente como a ciência do saber. Por que ciência do saber? Porque amigo é o philos e sofia é o saber, o conhecimento. Então, quem é o filósofo? É aquele que era ou é amigo da sabedoria. E aí nós temos, dentro da filosofia da educação, uma outra palavra importante, que é exatamente a questão da educação. Nós estamos falando exatamente de filosofia da educação. Desde os primórdios que a educação é um tema muito importante, primordial, dentro do pensamento grego. Então eles ficavam preocupados, como é que nós podemos educar os nossos filhos? E uma das preocupações deles era realmente analisar o próprio conhecimento do homem. E aí eles realmente fizeram uma narrativa muito importante, que nos deram todo esse embasamento. Nós temos aí a educação assistemática, ou seja, quando nós falamos em assistemática, nós estamos dizendo que essa educação não está dentro de um sistema educacional. Ele, na verdade, essa educação está acontecendo dentro de uma transmissão de geração a geração, de pai para filho, sem nenhuma formalidade, né? Sem ter Estado, sem ter uma instituição. No caso aqui, por exemplo, hoje nós temos instituições educacionais, no caso aqui a nossa faculdade, né? E é isso, então, mas a educação naquela época era exatamente o contrário. Era uma educação assistemática, que passava de geração a geração, mas não tinha, vamos dizer assim, um escrito, um legado muito importante para a nossa vida.
Então, a educação ela pode ser assistemática e pode ser sistemática. Quando nós falamos em sistemática, nós estamos nos referindo ao sistema educacional. Então, nós temos no Brasil o sistema educacional brasileiro, né, que rege todas as normas, como é que a educação deve funcionar, seja no setor público, seja no setor privado. Então, é assim que as coisas funcionam. Então, nós vamos estar diferenciando da educação assistemática para a educação sistemática. A educação no Brasil, nós temos várias normas, várias determinações. Nós temos, por exemplo, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que vai dar todo o embasamento para o funcionamento da educação, desde as séries iniciais até chegar ao curso superior. Então, isso é fundamental. Principais filósofos da Grécia Antiga. Como eu já adiantei para vocês, nós temos Sócrates, que é o marco divisor da filosofia grega. Então, ele é quem vai dar esse impulso para o conhecimento no mundo inteiro. Isso é fundamental para a gente ter esse entendimento. Sócrates, ele tem uma máxima lá, aliás, tem várias máximas que diz o seguinte, vou começar pela primeira. Conhece-te a ti mesmo, porque ele diz o seguinte, nessa máxima, o ponto de conhecimento para o ser humano tem que ser primeiro o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Então, o ponto de partida vai ser esse, exatamente, porque se eu não conheço a mim mesmo, dificilmente eu vou conhecer a sociedade como um todo. Então, o ponto de partida é esse, é o autoconhecimento. Um outro ponto fundamental na visão de Sócrates é quando ele coloca a questão da ignorância. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece a sua ignorância. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. Porque se a gente soubesse tudo, não tinha sentido nem da gente existir. Porque só quem sabe tudo é Deus. Porque Ele é o Ser Supremo, é o Criador. Nós somos criaturas de Deus. Então, nós não sabemos tudo. Então, nós temos que estar abrindo todos os leques, todas as possibilidades para o conhecimento. E aí, o Sócrates instiga a gente exatamente nessa questão a gente reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos erros, mas reconhecer também, principalmente, os nossos acertos, né? Aquilo que nós fazemos de bem, a nossa virtude, as nossas qualidades, os nossos defeitos e assim sucessivamente. Sócrates, ele vai dar um passo fundamental quando ele tem, vamos dizer assim, um sucessor. E o sucessor do Sócrates é exatamente Platão, né? Mas antes de entrar na questão do Platão, nós vamos só resumir a questão do Sócrates. Ele fala sobre duas palavras-chave importantes, que é a ironia e a maiêutica. O que é a ironia? A ironia é o diálogo que ele faz com seus discípulos, com seus alunos, para fazer um debate e descobrir as contradições dos seus discípulos, dos seus alunos. Então, isso é chamado de ironia, é fazer com que os alunos reconheçam os seus erros e os seus acertos. Se chama de ironia. É o diálogo, é o debate, fazendo com que essas pessoas percebam onde estão andando, onde estão pisando e o que estão fazendo. A maiêutica, essa palavra maiêutica, é até uma palavra muito difícil, mas não é tão difícil de entender. A palavra maiêutica quer dizer parto, dor, sofrimento, ou seja, o Sócrates tinha sua mãe parteira, e a parteira tem o objetivo, tem a finalidade de fazer com que a criança dê à luz, né? Essa ajuda, como não tinha médico na época, né, vamos dizer assim, especialistas, então, mas tinha as parteiras que todos nós conhecemos atualmente na nossa história da humanidade, né? Mesmo nós tendo a medicina mais avançada possível, nós temos aí ainda as parteiras com um papel fundamental dentro da sociedade. Vamos lá então em Platão. Platão ele diz o seguinte: o mundo sensível e o mundo inteligível. Esse é o ponto de partida para o conhecimento de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Então o que ele diz? O mundo sensível é esse mundo que nós estamos aqui vivendo. É o mundo palpável. É o mundo que nós tocamos, que nós podemos manipular, pegar. E o mundo inteligível é o mundo da inteligência. Ou seja, é exatamente aquele mundo onde nós percebemos e reconhecemos
o que é o certo, o que é o errado, o que é justo, o que é injusto. Então é o mundo inteligível que vai dirigir o nosso rumo, o nosso passo, o nosso caminho. Então, gente, para diferenciar, mundo sensível é esse que está aqui presente no nosso meio, e o mundo inteligível é da nossa inteligência, da nossa razão de ser. Platão ilustra a questão do seu conhecimento com o mito da caverna. O que é o mito da caverna? É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. É uma ilustração do conhecimento dele. Quando ele diz que o ser humano, quando ele nasce, ele está aprisionado a opiniões, a dúvidas, a incertezas. E aí é como alguns prisioneiros que estão lá na caverna, aprisionados, virados à frente para o fundo da caverna. Durante o dia, quando passa pessoas na frente da caverna, essas pessoas que estão aprisionadas, elas não estão vendo o mundo real, vê só a sombra. Então, a sombra está relacionada diretamente com o mundo sensível. Aí o que acontece? Qual seria o mundo inteligível? Como é que essas pessoas que estão presas vão se libertar? Quando elas saem do mundo, quando elas conseguem tirar suas amarras da prisão e vêm perceber a realidade fora. Então, você deixa de estar virado as costas para a realidade fora e sai da prisão e vai estar em contato direto com o real. Outro autor muito importante, outro filósofo de suma importância, é o Aristóteles. Então, nós temos três principais pensadores gregos da Grécia Antiga: Platão, Sócrates, nós temos Aristóteles. O Aristóteles, ele diz uma frase muito importante: o homem é um ser eminentemente social. O homem é um ser eminentemente social. Só nós temos a capacidade de viver em sociedade. Por quê? Porque nós temos inteligência, porque nós temos a razão, porque nós temos o poder de discernir o certo do errado. Então, o homem é um ser eminentemente social, independentemente como nós vivemos. A forma como nós vivemos é uma outra questão fundamental. Mas nós continuamos, mesmo assim, com guerras, com paz, com harmonia, sem harmonia, com pandemia no mundo inteiro que nós estamos vivendo nesse momento tão crucial. Então, mas nós temos consciência do mundo real que nós vivemos, porque nós temos a capacidade de viver em sociedade. Ele destaca aí algumas causas importantes. É o chamado autor das 4 causas. Causa material. O que é a causa material? É tudo que nós podemos tocar. É o mundo sensível de Platão e de todos nós, né? Então, Aristóteles diz: a causa material é tudo aquilo que constitui um objeto. Aquilo que forma um objeto nós chamamos de causa material. É a matéria bruta, tá? Então é tudo que a natureza nos oferece. Então tudo isso é chamado de causa material. Causa formal é a forma como o objeto se apresenta. Ou seja, vamos pegar como exemplo o carpinteiro. O carpinteiro pega uma matéria bruta, né? A madeira, vários instrumentos, e transforma essa matéria bruta da natureza em uma mesa, por exemplo. Então, essa mesa nem sempre foi mesa. Ela é mesa a partir do momento que um construtor, vamos chamar de carpinteiro, transforma a matéria-prima em uma mesa e dá um formato a essa mesa. No caso, essa mesa aqui retangular, né? Então, a matéria-prima foi transformada num objeto com sua forma própria. Outra causa importante, a causa eficiente. O que é a causa eficiente? É chamada de aquele que construiu o objeto. Eu peguei como exemplo o carpinteiro. Então, quem é a causa eficiente? O carpinteiro, que transformou a matéria-prima numa mesa, numa cadeira, e em todos esses instrumentos, né, que nós utilizamos no dia a dia, tá? Então, para outros profissionais. Aqui, especificamente, eu peguei o exemplo do carpinteiro.
Aí nós temos uma outra causa chamada de causa final. Ou seja, a causa final é a finalidade. Para que o carpinteiro fez a mesa? Então essa é a pergunta que se faz. O carpinteiro não fez uma mesa, uma cadeira ou outro objeto para nada. Fez com uma finalidade, para cumprir a sua função, para facilitar a nossa vida. Aqui eu estou nesse momento aqui com vários equipamentos modernos, né? Estamos aqui nessa sala de gravação com 2 colegas aqui da faculdade, e aí nós estamos utilizando aquilo que a natureza nos fornece, transformada pela mão do homem. E aqui é isso exatamente que nós chamamos de causa eficiente.